Senhora presidenta, senhores deputados, quero saudar a nossa ministra, dizer da nossa felicidade de recebê-la aqui, e a exposição apresentada pela ministra das estratégias desenvolvidas pela CEPIR são extremamente relevantes para o entendimento nosso, para o proativismo do Estado brasileiro em relação ao que se propõe a própria CEPIR, que é democratizar as ações relacionadas à promoção da igualdade, e ao promover essa igualdade nós estamos democratizando o país, oportunizando aqui a nossa juventude e que todos possam ter a possibilidade de integrar esse esforço de governo, mas o esforço, sobretudo, da sociedade, de termos uma igualdade de fato a partir da democracia que nós desejamos construir. Vou saudar, ministra, a sua fala, mas dizer rapidamente que entre esses desafios apresentados pela ministra, me lembro perfeitamente da Conferência de Durban, que havia um debate cumulativamente realizado pelo movimento negro, por todos nós que participamos desse esforço para dar visibilidade, portanto, às ações e ao nosso povo, e que, historicamente, essa invisibilização nos levou a uma condição que só os dados tratados a partir de uma definição do próprio Estado, em que a cor foi um tema importante para revelar as condições sociais do nosso povo. Nós começamos com essas lutas, com essas ações do movimento negro, a visibilizar ações, mas também afirmar um caminho extremamente positivo para o povo negro deste país. E a Conferência de Durban, portanto, é um momento em que o Estado brasileiro reconhece haver um racismo e que tem dimensões institucionais, e a partir destas definições nós temos a condição de elaborar um conjunto de medidas que, para promover, portanto, na promoção da igualdade, isso foi fundamental, que significativamente estruturou este plano, que nós podemos reconhecê-lo como uma conquista do esforço, da luta de todos nós para o aprofundamento da democracia brasileira, sem o que não seria possível a participação sem o que não seria possível, sem a participação do movimento negro. Portanto, não é apenas entender o papel do Estado na quadra em que nós temos governos democráticos que assumem esta agenda, mas mais do que isso é compreender nessa trajetória acumulativa das lutas realizadas pelo movimento negro, onde nós chegamos, de que forma nós chegamos e como nós conquistamos. Porque senão fica subsumida, neste debate, a ideia de que o Estado nos ofereceu. Isso é resultado de uma conquista que nós, ao largo dessa história política do Brasil, estabelecemos como parte da luta e da afirmação do nosso povo. Portanto, este é um primeiro entendimento que nós devemos trazer como parte deste exame que nós estamos fazendo, do estágio atual em que nós nos encontramos. Segundo, ministra, ao conquistar, eu penso que esse é um passo importante que deu a nós, a partir de Durban, estas condições de tecer um conjunto de políticas, e esses eixos estão absolutamente estruturados, como os jovens negros, como a questão que Vossa Excelência aqui muito bem estabeleceu, dos povos de matriz africana, enfim, alguns eixos importantes, trabalhando com um conjunto de ações, educação, trabalho, saúde, que nessa transversalidade nos permite, portanto, ir avançando em algumas medidas. Mas ainda há, sem sombra de dúvidas, algumas questões que precisam ser vencidas, no nosso entendimento. O racismo institucional ainda tem elementos de permanência nas ações do Estado que nós precisamos dar passos mais significativos. Porque senão nós estamos observando nesse tema, encerro, relacionado não ao extermínio. Nós precisamos ressignificar esse tema, inclusive na nossa própria comissão, que não é só o extermínio, nós queremos caracterizar como genocídio da nossa população, da nossa juventude negra, porque tem uma dimensão superior, da apenas uma apropriação que tenta se estabelecer como uma condição de extermínio. E aí há elementos, quando nós verificamos, do papel do Estado, inclusive na ação dos agentes públicos, dos agentes de segurança pública, o que tem levado a esta matança, a esse genocídio da nossa juventude negra. É preciso atuar nessa transversalidade da política, e aí a CEPIR pode ajudar decisivamente a compor um quadro de enfrentamento a esta violência que atinge os nossos jovens em todo o país. E na CPI nós temos debatido muito esse tema, temos ouvido pesquisadores,
Temos feito uma discussão com agentes de segurança. Portanto, para encerrar, presidente, portanto, eu quero aqui mais uma vez dizer da nossa alegria de tê-la nesta casa. Pode contar com o nosso mandato, estamos à disposição da CEPIR para nos somar ao esforço que Vossa Excelência faz e toda a equipe da CEPIR, para que a gente possa ter uma democracia de fato. E a democracia de fato é a inclusão plena dos nossos jovens, do povo negro deste país, que historicamente construiu, deu muito de si, mas que ainda hoje se vê excluído de um conjunto de medidas no mundo do trabalho, econômico, social, e que nós só podemos resgatar com ações como essas que Vossa Excelência tem realizado, e com o esforço desta casa e da militância dos ativistas do movimento negro, para que a gente possa ter, de fato, um país muito mais democrático.